Salve! Aqui quem fala é o Tony, fundador do canal Hack Trading, um canal onde você aprende a hackear o mercado financeiro para ficar 1% mais inteligente e 1% mais rico todos os dias. No vídeo de hoje eu vim trazer para vocês uma estratégia de scalp, uma estratégia que já me trouxe muito resultado no mercado, que certamente pode trazer resultado para vocês também. Essa estratégia eu chamo de Gambler Candle, ou em português, Candle do apostador. Tá? É uma estratégia que se baseia nas microestruturas de mercado. E é uma estratégia, como eu falei, de scalp. Quando a gente está falando de estratégia de scalp, a gente está falando de movimentações curtas no preço dos ativos, né? E assim não é diferente para a nossa estratégia aqui de scalp. Para a gente entender como é que funciona essa estratégia, a gente precisa entender como é que funciona a movimentação da estrutura do mercado. Para quem me acompanha aqui no canal já sabe como é que funciona, e se você não acompanha, você está perdendo tempo, então se inscreve logo aqui no canal e deixa um like nesse vídeo, pela fé. Né? Mas estruturas de mercado, tanto de baixa quanto de alta, elas têm características muito semelhantes. A formação de uma estrutura de alta dentro do mercado funciona da seguinte forma: a gente tem um movimento de impulsão, depois um movimento de retração, depois outro movimento de impulsão. Né? Então a gente tem justamente essa formação no preço do ativo que caracteriza uma estrutura de alta. Uma estrutura de baixa é a mesma movimentação, só que o contrário, né? A gente tem um movimento de impulsão, de desvalorização do preço do ativo, depois a gente tem uma retração e depois uma impulsão ainda maior, rompendo certas estruturas. E são essas certas estruturas que a gente tem que se atentar a essa estratégia. Por quê? Porque a gente viu, né? São movimentos de impulsão, tá? Correção, novamente de impulsão. Ok. Mas o que é que caracteriza essa estrutura como uma estrutura de baixa ou como uma estrutura de alta dentro do mercado de fato? Se chama break of structure, tá? Ou seja, quebra de estrutura. A quebra de estrutura, para caracterização de uma estrutura, ela funciona da seguinte maneira. Vamos imaginar que a gente teve um movimento de impulsão, depois um movimento de retração, ok? A partir desse momento, a gente tem informação de que isso aqui é uma estrutura de alta no mercado? Não. A gente só tem a informação de que teve um movimento de impulsão e de retração, mas isso aqui não é uma estrutura de alta ainda. Quando é que ela se torna uma estrutura de alta? Quando ela quebra essa estrutura aqui, que seria o topo anterior nesse caso, né? Mas quebraria essa estrutura. A partir do momento que o preço do ativo ele quebra essa estrutura, faz o break of structure, justamente nessa região aqui, a gente tem a configuração de uma estrutura de alta, né? E a gente vai focar nisso aqui para poder aplicar essa estratégia. Então vamos lá para dar um exemplo aqui para vocês como é que funciona. E obviamente assim, a gente sabe que a movimentação do preço do ativo ela não funciona lindamente assim, né? A gente tem microestruturas e são dentro dessas microestruturas que a gente vai operar, né? Aqui é uma macroestrutura aqui, como vocês estão vendo, mas as microestruturas do mercado elas são mais ou menos assim, ó. A estrutura de alta, o movimento de impulsão é assim, depois a retração e depois o movimento de impulsão. Ou seja, é totalmente bagunçado, mas o conceito aqui é o mesmo. A gente tem a formação de uma base de preço, quebra de estrutura, movimentação de alta. Enfim, vamos aqui para um exemplo para vocês como é que seria isso na prática, né? Primeiro, vamos supor que a gente está passando por um período de desvalorização do mercado, aqui os candlezinhos bonitinhos, né, caindo aqui, ó, um movimento muito forte de queda no mercado. Ai meu Deus, o mercado vai se acabar. Pronto, aqui a gente tem uma movimentação de queda no mercado, né? Quando a gente tem uma movimentação de queda, vamos supor que a gente começa a ter uma reversão dessa tendência de queda. A gente forma um candle aqui bullish, né, um candle de alta. Seguida do candle de alta, a gente tem a formação de outro candle de alta. E aqui a gente já tem uma informação desse setup. Eu quero que vocês prestem atenção na formação dessa estrutura aqui para vocês entenderem como é que funciona esse setup, tá? Então a gente tem essa movimentação. Aqui a gente tem a informação de que modelo de estrutura é esse? Não, porque se a gente for observar, a gente só tem essa informação aqui. Isso aqui é uma informação de alguma coisa para a gente? Isso aqui é um formato de estrutura? Ainda não, tá? Mas vamos supor que depois desse momento a gente teve uma queda de novo no mercado, a gente teve um candle. Pronto, isso aqui é um sinal de alerta para quando a gente estiver operando o mercado. O que é que aconteceu nesse exato momento aqui no mercado? Aconteceu o seguinte, a gente teve a formação de duas pequenas resistências no preço do ativo. Você consegue enxergar isso? Não consegue? Vou mostrar para tu, presta atenção. Nessa região aqui, ó, a gente tem a formação de uma resistência. Concorda comigo? Por mais que seja uma micro-resistência. E são micro-resistências que a gente vai observar, porque a gente está falando de uma estratégia de scalp, obviamente, né? Além dessa, você consegue enxergar outra no mercado? Consegue? Eu consigo.
que seria essa resistência aqui. Então concorda comigo que nesse momento a gente tem duas formações de resistência no mercado? O que eu falei para vocês? Quando é que configura a movimentação de alta ou de baixa? Quando a gente tem uma quebra de estrutura. Então é nisso que se baseia a estratégia do Gambler Candle ou do Candle do apostador, tá? No rompimento das estruturas. A partir do momento que esse setup está montado no gráfico, a gente vai aguardar pelo rompimento de uma dessas resistências, de uma dessas estruturas. Concorda comigo que aqui a gente tem uma estrutura e aqui a gente tem outra estrutura, tá certo? Então a gente precisa da quebra de qualquer uma dessas duas estruturas. A gente precisa da quebra dessa estrutura aqui para comprovar que seria um movimento de queda. Ou a gente precisa da quebra dessa estrutura daqui para comprovar que esse movimento seria um movimento de alta, tá? Então vamos supor que nesse exemplo a gente teve uma movimentação de alta, a gente teve um candle bullish rompendo essa estrutura aqui. A partir do momento que a gente tem a quebra de estrutura anterior por esse candle dentro dessa microestrutura, está configurada a estratégia do Gambler Candle. A partir do momento que isso acontecer dentro do mercado, é nesse momento que você vai abrir a sua compra, tá? Isso aqui é um setup para compra. O que é que aconteceu aqui nessa região que você não viu ainda? Foi a formação da estrutura de alta. Concorda comigo que essa movimentação aqui foi basicamente isso aqui? Só que a gente troca essa estrutura aqui por candles. Isso aqui, no caso, seria um candle de alta. Isso aqui, no caso, seria um candle de baixa, ok? E isso aqui, no caso, seria outro candle de alta. Ou seja, isso é a formação de estrutura. E a gente precisou do nosso gatilho, que é justamente o rompimento da estrutura anterior, que aconteceu nesse caso aqui. Ah, Tony, onde é que eu posiciono a minha compra? Onde é que eu posiciono o meu stop? Onde é que eu posiciono o meu take nessa operação? Simples, tá? Primeiro, a sua compra, ela vai ser feita a partir do momento que esse candle de alta que foi formado, depois aqui, rompeu essa estrutura, ele fechar. Porque enquanto esse candle ele não fechar acima da estrutura, a gente não tem a confirmação do rompimento da estrutura. Concorda comigo? Então a gente espera o momento que ele feche. Então se ele fechou nessa região aqui, aqui seria a nossa posição de compra. Então vou colocar um Czinho aqui, ó. Aqui seria a nossa posição de compra. Aqui a gente abriria um long nesse determinado ativo. Ok? Aonde ficaria o meu stop? O meu stop ele ficaria abaixo da estrutura anterior. Dessa resistência aqui, não. Dessa resistência aqui. Você está vendo essa resistência aqui? O stop ficaria abaixo dessa resistência aqui. Porque caso a gente tivesse uma desvalorização no preço do ativo, rompendo essa estrutura, descaracterizaria o movimento de estrutura de alta e agora a gente poderia começar a enxergar baixas no mercado. Tá? Então o meu stop nessa região, ele ficaria justamente nessa região aqui. Isso aqui seria o meu stop. Aonde que ficaria o meu take? Quando a gente está trabalhando com scalp, a gente está trabalhando com takes menores, ok? Então a gente trabalharia aqui com take de apenas 2:1, né? Ou seja, se nessa região aqui do meu stop eu estou arriscando, por exemplo, 5 pips, né? Quanto vai ser o meu take? Quando que eu tenho que levar o meu take? Eu tenho que levar o meu take para 10 pips. Então o meu take vai ser aqui em cima em 10 pips, ok? 10 pips justamente nessa região seria o meu take. Então a abertura, na verdade, seria um pouco mais acima, né? Mas acredito que vai dar para ver melhor quando eu mostrar isso no gráfico para vocês. Então vamos para o gráfico para eu mostrar para vocês como é que fica no gráfico a configuração de um Gambler Candle. Agora vamos analisar aqui o gráfico GBP/USD para a gente ver aonde isso aconteceu, tá? Nessa região desse quadrado aqui, a gente tem a formulação da estratégia do Gambler Candle. Você consegue identificar? Se você não consegue, eu vou mostrar para você agora aonde está. O que é que a gente precisaria para configurar o Gambler Candle? Seria uma movimentação forte do ativo, no caso aqui foi uma movimentação forte de baixa, né? E chegou em determinado momento que o ativo ele formou uma base de preço, justamente nessa região aqui, ok? Isso aqui foi a formação de uma base de preço, ou seja, a gente já tem a nossa primeira micro-resistência. Aonde foi a segunda micro-resistência nessa região? Foi exatamente nessa região aqui. Ou seja, a gente teve essa formulação de uma micro-resistência nessa região e outra micro-resistência nessa região em cima. Qual é o Gambler Candle aqui? É esse carinha aqui, tá? Esse carinha aqui, ele quebrou essa estrutura. Ou seja, ele fez a movimentação de alta, depois de baixa e depois o Gambler Candle quebrou
a estrutura, mandando o preço para cima, ok? Então nessa região, aonde a gente abriria a nossa compra? A gente abriria no fechamento do Gabler Candle, ou seja, nessa região. Aonde a gente colocaria o nosso stop nessa região? A gente veria a microestrutura dessa resistência aqui, ó, como os pavios foram muito fortes, a gente deixaria o nosso stop abaixo dessa micro resistência aqui, ok? Justamente nessa região. Aqui a gente colocaria o nosso take de 1 para 2, que seria justamente nessa região aqui, ok? Então isso aqui é a configuração da estratégia do Gambler Candle. Ah, Tony, o preço caiu depois. E daí? E daí que o preço caiu depois? Você já pegou o seu lucro de 2 para 1, tá ligado? Isso aqui não importa o movimento que acontece seguinte, porque a gente está falando de uma estratégia de scalp. E quando a gente está falando de estratégias de scalp no mercado, a gente busca sempre aproveitar as movimentações pequenas do preço do ativo e a gente precisa de determinados gatilhos de entrada que vão aumentar a nossa assertividade. E o Gambler Candle é esse gatilho de entrada. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, considere se inscrever aqui no canal, para não perder nenhuma outra estratégia. E curte esse vídeo e comenta o que é que tu achou da estratégia. E queria lembrar para vocês que em breve vou abrir a minha comunidade para Forex e o link da lista de espera está aqui na descrição. Tamo junto, é só o começo. Vamos hackear o mercado financeiro, galerinha. Falou, fui!